Por quê? Porque no início, os festivais de dança vinha inscrições canceladas, motivo, bailarinas são cegas e não aceitamos. As pessoas não queriam nem saber o que elas iam apresentar. Não aceitava e pronto. O preconceito há 27 anos atrás era muito maior, né? E se a gente pensar na história, era muito maior. Antigamente, se a gente for pensar em história, as pessoas com deficiência elas não tinham direito nem de viver. Olá, eu tô aqui hoje com uma pessoa super especial que mora no meu coração, que a gente conheceu ao longo da jornada do Líder HD. Como tantas pessoas especiais que a gente encontra pelo caminho, essa aqui é uma pessoa de ouro. Uma pessoa que faz um trabalho extremamente inspirador, uma pessoa que vê o mundo com o coração. E hoje eu trouxe ela aqui para a gente conversar sobre diversidade, inclusão. E eu tenho certeza que assim como ela fez comigo e a todos que ouviram o podcast Olhando para as Estrelas, hoje ela vai tocar no seu coração aí também, para a gente poder refletir sobre como a gente pode ter mais protagonismo no tema da diversidade, no tema da inclusão. Fernanda Bianchini, uma alegria enorme estar aqui contigo. Já estou aqui emocionada, meu Deus do céu, que maravilha. Alegria estar aqui com alegria você. Gigantesca de ter você aqui. E eu falo que essa minha liderança ela começou há muitos anos, mas ela só se tornou profissional e assim muito além depois que eu conheci o Líder HD. Então assim, eu serei eternamente grata, tenho o maior orgulho de ser uma das embaixadoras junto com um time fantástico, né, dos embaixadores da liderança evolutiva. E eu acredito que a Associação Fernanda Bianchini, ela voou para outros patamares. Eu falo que hoje a Associação Fernanda Bianchini é além fronteiras. E o Líder HD e você, Michael, são responsáveis por esse voo tão alto. E eu fico tão feliz de ver a quantidade de alunos, né, de pessoas que às vezes não estavam mais acreditando nas suas próprias vidas e hoje ter através da arte toda essa luz aí iluminando seus caminhos. Então muita gratidão, gratidão, gratidão. Alegria. E aí a gente tá aqui junto assim, parece que é de mentira, não parece que é de verdade, parece que a gente tá vivendo um sonho. Exatamente. Um dia super especial, super especial. Eu tô feliz de você abrir a casa, a gente ver as meninas dançando, os meninos, né? Enfim, é tudo tão lindo. Mas vamos sintonizar para quem está ouvindo a gente aqui conseguir entender a magnitude disso tudo, né? Que lindeza que é o trabalho e como você nos inspira. Vamos começar do começo, né? Você, como a gente contou no podcast, a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso. Um dia você recebe um convite com 15 anos, né, de uma freira para poder dar aulas de balé para meninas cegas, uma coisa completamente insólita, né? O que se desenrola dali, né? Como é que começa esse trabalho teu com pessoas com deficiência? Eu falo que foi o maior desafio que foi lançado na minha vida. Eu era muito nova, naquele momento eu me considerava insegura, incapaz de verdade para começar um trabalho tão especial com pessoas tão especiais, né? Na época, eu tinha uma tia com síndrome de Down, mas eu nunca tinha tido contato com uma pessoa com deficiência visual, auditiva, motora. Não era a minha realidade. E aí, meus pais falaram as palavras mais sábias que eu ouvi na minha vida. Eles falaram, filha, nunca diga não para um desafio, pois são sempre destes desafios que partem os maiores ensinamentos que nós temos nas nossas vidas. E eu acredito que essas palavras entraram na minha vida e no meu coração, que já são mais de 27 anos, né, realizando esse trabalho voluntário que já transformou a minha vida e a vida de tantas pessoas. Sem dúvida. Através desses meninos, dessas meninas, eu aprendi a enxergar um outro mundo, né, um mundo com os olhos do coração, enxergar a essência do ser humano, enxergar o ser humano por dentro e não mais enxergar uma característica, uma deficiência. E meu sonho hoje é que a deficiência, a cor da pele, a raça, seja uma característica do ser humano
E jamais, como a outra qualquer, e jamais um impedimento para que aquela pessoa desenvolva seus potenciais, né? É o que eu falo, nem sempre quem era bom de português era bom de matemática. Geralmente quem é bom de português não é de matemática. E tá tudo certo, por quê? Porque limitações todos nós temos, né? Sim. E aí eu comecei a querer transformar a vida daquele que não tinha oportunidade para se desenvolver, né? Então todo mundo falava assim, mas olha, eu acho que essa aqui, ela tem muitas questões. No começo vinha assim, eu acho que para dançar balé não, né? Eu falava, olha, a única coisa que aqui ninguém escuta é que algo é impossível. Então assim, aqui sempre as portas e o coração foi aberto para todas as pessoas que quiseram se desenvolver. E não só nos palcos, né? E sim na vida. Aqui hoje esses alunos, eles verdadeiramente sobem no palco, são protagonistas das suas histórias e são aplaudidos por dançarem a bela arte com qualidade e não pela deficiência. Então hoje tem várias pessoas que me ligam e falam, Fernanda, eu saí do seu espetáculo, eu sou outra pessoa, eu saí do seu espetáculo, eu saí de uma depressão. Fernanda, eu saí do seu espetáculo, eu levei meu filho começou uma nova história. Então são histórias estão transformando outras vidas e outras histórias. Sim. Porque assim como você, Michael, a gente não faz ideia de onde chega cada palavra, de onde chega cada amor, de onde chega cada carinho. Verdade. Não é verdade? A gente não tem noção. Às vezes chega... quando o ouvido está pronto, a informação ela chega. E às vezes a informação chega para uma pessoa que está lá do outro lado e que de repente se conecta. Sem dúvida. Eu tenho uma aluna que está comigo há 15 anos, a Gisele, hoje ela é palestrante aqui também. Ela estava numa depressão profunda porque ela tinha acabado de ficar cega quando o sonho era ser jogadora de basquete. Uau, olha só. Há 15 anos atrás, nós participamos de um programa de televisão, que foi até no Domingão do Faustão, que foi uma pessoa que nos ajudou muito. E ela estava no quarto escuro quando ela ouviu As Bailarinas Cegas da Fernanda Bianchini. Quando ela ouviu cegas, ela foi para a sala. E aí ela falou, gente, eu não sou a única cega do mundo. Tem bailarinas cegas dançando e se apresentando na televisão. E eu tô aqui chorando. Ela começou uma nova história a partir desta frase. E hoje ela é formada aqui, é mãe, trabalha no banco, tem uma vida plena por conta de uma frase que chegou na hora certa. Olha só. Então são muitas As coisas histórias. se movimentam de uma forma incrível, né? Incrível. Você falou uma coisa aqui que eu tenho que pensar e trazer. Que a maneira como você construiu a didática para poder ensinar. E aqui eu passei por um momento extremamente especial. Logo que eu cheguei aqui na associação, você acha que ela ia dar mole para mim? Ela preparou uma imersão para eu entender como ter uma deficiência, né, e estar vulnerável, né, para ser conduzido pelos outros e tal. Conta um pouquinho como é que é essa vivência e a gente vai mesclando aqui com essas imagens. Essa vivência, eu acho que é o verdadeiro significado da palavra empatia. E eu até substituiria a empatia por compaixão, né? Porque quando você aprende verdadeiramente se colocar no lugar do outro, confiar no outro e ser conduzido por uma pessoa que você sabe que também não está te vendo e está te conduzindo, é realmente você ver no outro um potencial que às vezes falta em você mesmo. E toda a nossa história foi construída assim. As bailarinas, elas não sabiam o que era balé, não sabiam o que era uma bailarina, não sabiam o que era a roupa de uma bailarina quando dança. E eu tive que emprestar o meu corpo para que elas aprendessem os movimentos da dança clássica, que foi como a gente começou. Então essas bailarinas iam tocando o meu corpo, sentindo o movimento e depois reproduzindo no seu próprio corpo. Assim nasceu o método de balé Fernanda Bianchini, que foi patenteado e publicado em tese de mestrado. Uau. E que depois se tornou um livro, né? Esse método hoje, ele já está em mais 5 capitais brasileiras, então o objetivo da associação não é formar associações em vários lugares, e sim levar a metodologia
para que outros professores possam se desenvolver. Sim. E também estamos em mais 5 países, né? Hoje, através de uma plataforma EAD, muito inspirada no Líder HD. Essa plataforma EAD é 100% gratuita, porque nós queremos realmente espalhar essa metodologia. E quando nós fazemos essa vivência, quando as pessoas chegam aqui na associação, eu falo que a melhor porta de entrada que nós temos é trazer a pessoa para este mundo, né? É vendando os olhos das pessoas e entendendo por quê? Porque o mundo ele é muito visual. Dificilmente você empresta, olha, vê como está meu músculo, põe aqui a mão. O toque é uma coisa geralmente de pessoas muito próximas a você. Exatamente. E ali, essas meninas tiveram que confiar em mim, que era também uma menina, tiveram que confiar no meu corpo. Eu tive que confiar e dar oportunidades para que elas pudessem se desenvolver. Então essa troca fez nascer uma metodologia única. E eu fico muito feliz de entender que os processos que nós passamos para o desenvolvimento do aprendizado, ele é muito além. A gente tem várias outras etapas, não é simples. A pessoa vai, ela tem que ter muita paciência, muita dedicação, muita força de vontade. Alguns desistem no meio do caminho, mas eu acredito que isso é a vida. Todo mundo passa, né, por isso. E quando você chegou aqui, eu queria que você passasse por essa experiência, porque você lidera tantos, você inspira tantos, mas eu garanto que você nunca foi liderado por uma pessoa cega. Não. Foi a primeira vez que você foi liderado por uma pessoa cega. É verdade. E você que tem uma postura super bonita, teve momentos que você se arqueou. Sim, claro. Teve momentos que você pôs a mão na frente. Você fica com teve medo. momentos que você se fechou. Exato. Então a importância de você assumir aquilo que você está vivendo. O medo faz parte, a insegurança faz parte, a ansiedade faz parte. Sim. E o novo acaba, né, nos desenvolvendo. Então eu falei, meninas, vocês me ajudam a fazer uma experiência que vai ser inesquecível na vida do Michael? E eu tenho certeza que o que você viveu aqui, você vai levar para suas palestras. Com certeza. Porque é isso, né? Criou uma memória emocional, uma memória afetiva, né? Uma memória afetiva ali, está gravado no coração, nunca mais a gente esquece. É um imprinting, né? E dentro das empresas, né, nós fazemos muitas palestras motivacionais, que as bailarinas vão junto, né? Eu nunca vou sozinha, eu sempre levo. E a gente faz isso também, né, nas empresas, formando círculo, a importância desse círculo, né? Porque às vezes você está sempre do lado daquela mesma pessoa, então a importância de você formar um círculo que todos são importantes, que todos são iguais. Eu até vou, para você que está assistindo aqui, preste atenção, pessoal. Você viu a dica se você quer tratar do assunto de diversidade e inclusão, chama a Fernanda Bianchini, ela vai levar um espetáculo incrível, experiências maravilhosas, né? Então vocês fazem também esse trabalho da associação dentro das empresas, com palestras também, com né? Palestras motivacionais, sim. É um dos trabalhos, né, da associação, junto com a Companhia de Ballet de Cegos, que é a única no mundo, junto com a Serenata Carinhosa. Hoje a gente tem trovadores mirins também, que levam muito carinho, muito amor, muito respeito para as empresas, também para asilos, orfanatos. Sim. A gente quer espalhar a luz aonde existe escuridão. E sempre há escuridão, né? Eu falo que sempre há escuridão e nem sempre a escuridão está na deficiência, né? Muitas vezes estão naquelas pessoas que não acreditam no seu potencial, que não acreditam no potencial do seu liderado, né? E o quanto, quando a gente acende a luz do outro, quanto a nossa luz, a nossa chama fica muito mais acesa, né? Sem dúvida. Às vezes eu percebo que as pessoas falam, ai, não vou fazer isso, não vou falar aquilo, porque senão vão roubar a minha ideia, vão pegar a minha ideia. Gente, acendam a luz de quem está do seu lado, que a sua chama, só aumenta, ela né? só aumenta. Não tenham medo de fazer o outro voar. Porque quando a gente se alegra com o voo do outro, a gente já entendeu tudo. Com certeza, já entendemos a nossa missão aqui. Eu quero contar, aliás, eu queria pedir para você contar para quem lidera quais são as coisas, os passos, como se aproximar das pessoas, como facilitar esse processo
na prática, né, de diversidade e inclusão nas empresas, isso é uma grande barreira. Existe muito para a gente desenvolver na consciência das pessoas ainda, mas antes, você já vai preparando aí, mas antes, só para as pessoas entenderem a magnitude do que acontece aqui, você pode me falar assim, 2 momentos épicos que a gente pode resgatar aqui em vídeo para mostrar assim, momentos que vocês passaram com a bailarina às vezes algum evento, alguma coisa que foi assim, de grande repercussão, de grande visibilidade? Bom, eu falo Só que... pra gente ver onde que essas meninas vão. Eu falo que todos os momentos são únicos, né? E aqui, quando a gente faz uma oração antes das apresentações, eu falo, outros virão. Este não volta nunca mais. Então vamos fazer o nosso melhor acontecer aqui. E foram muitos momentos emocionantes ao longo destes 27 anos de história. Eu acho que as Paralimpíadas em Londres foi um grande marco, porque eram mais de 60 mil pessoas. E a hora que as meninas dançaram samba na ponta dos pés, junto com os primeiros bailarinos do Royal Ballet, né, o Thiago Soares, a Roberta Marques, todo o palco se abaixou e elas ficaram elevadas. Então, assim, foi maravilhoso. Dançaram um balé clássico e depois um samba, que foi a troca de tocha, né, de Londres para o Brasil. Então, aquilo foi lindo porque verdadeiramente foram tratadas como artistas bailarinas, né? Não como pessoas com deficiência. Isso foi maravilhoso. Quando nós dançamos com a orquestra do João Carlos Martins tocando e a Ana Botafogo, nossa querida bailarina, né, tão famosa aqui no nosso país, eu falei assim, não, você entra num momento especial. Ela falou, não, eu vou entrar na Valsa das Flores dançando junto com as flores. Então eu achei aquilo de uma humildade maravilhosa, foi fantástico. O João Carlos Martins tocando, foi lindo no Pan-Americano, isso aconteceu. Nossos bailarinos dançaram com Stevie Wonder tocando em Los Angeles, foi assim... Foi épico também, épico, um momento lindo. Assim, eu falei, nossa, a união de pessoas assim que se desenvolveram tanto, né, nesse mundo artístico, porque a arte, ela verdadeiramente ela é capaz de transformar lágrimas em sorrisos, né? Hoje fala-se muito em inclusão, muito em diversidade, né? Mas o que eu posso dizer é que aqui na associação, eles são os artistas. Aqui eles são o maior destaque na sociedade. E nem sempre a gente vê esse protagonismo em todos os lugares, né? Então, eu acho que hoje ver essas bailarinas, esses bailarinos chegarem onde eles estão chegando é a prova de que tudo vale a pena, sabe? Quando você tem força de vontade, você acredita num sonho. Por quê? Porque no início, os festivais de dança vinha inscrições canceladas, motivo, bailarinas são cegas e não aceitamos. As pessoas não queriam nem saber o que elas iam apresentar. Não aceitava e pronto. O preconceito há 27 anos atrás era muito maior, né? E se a gente pensar na história, era muito maior. Antigamente, se a gente for pensar em história, as pessoas com deficiência, elas não tinham direito nem de viver, né? A vida tinha que acabar ali mesmo na hora do nascimento. Então, muitas coisas foram se desenvolvendo, muitas coisas foram acontecendo. E aí, quando eu chegava, eu falava, nunca trabalhei a revolta nessas meninas, porque às vezes a gente sente que os alunos chegam com mais revolta, ainda não tem aquela aceitação da própria deficiência. Então, a gente faz todo esse trabalho emocional aqui dentro também, com parceiros, voluntários incríveis. E aí, o que eu pensava? Eu falava, meninas, ainda não. O não era muito grande. Eu falava, ainda não, vamos continuar ensaiando, vamos continuar com amor, vamos continuar espalhando aquilo que a gente tem de melhor. Até que elas participaram de um festival que ninguém sabia que elas eram deficientes, receberam uma nota altíssima. Uau. Então nós também não desistimos dos nossos sonhos, né? Porque às vezes eu sinto que é isso que acontece. As pessoas que trabalhavam com deficientes, qualquer coisa que fizer tá bom, não precisa ser excelente. Não!
Se ele tiver potencial para ser excelente naquilo que ele se propôs a fazer, ele vai ser excelente. Exige, estica, vamos desafia, puxar, né? desafia e vamos para frente. Então hoje eu fico muito feliz, mas a inclusão, para ela acontecer, ela precisa de duas coisas. Ela precisa da lei que ampara, porque sem a lei também nem todo mundo teria esse coração gigantesco para acolher, para abrir, para respeitar e para trazer todos para perto. E precisa dessa visão, né? Como você fala, Thundercats. Visão além do Visão alcance. além do alcance. É enxergar naquele ser humano o maior potencial dele. Por quê? Porque do outro lado, as pessoas com deficiência estão se profissionalizando, estão fazendo curso, estão estudando, estão com currículos brilhantes para estar da mesma forma competindo com as vagas dentro de uma própria empresa. Mas a empresa ela tem que acreditar nisso, né? Eu acredito que a empresa ela não pode só falar, vou acolher porque eu preciso de tantos % da cota. Não, eu trabalho aqui dentro, eu acredito no ser humano. A gente trabalha com pessoas, né? Então que todos os empresários possam ver as pessoas com as suas características próprias. Né? E tudo que a gente puder fazer para que eles se desenvolvam, seja na arte, seja na empresa, seja nas escolas. Eu sei que a gente, né, passou por um momento muito desafiador aí com a pandemia, mas a gente teve alunos que não tiveram nenhuma aula durante a pandemia, a não ser as aulas online que nós da associação, com voluntários, desenvolvemos para que esses alunos não ficassem tão atrasados. Desconectados também, né? Então, ainda está muito longe do que precisa acontecer, tanto nas empresas quanto no âmbito educacional, quanto na saúde. A gente tem ainda alunos cadeirantes com deficiências gravíssimas, que passam dias esperando uma internação, então ainda está bem longe de acontecer, mas aqui a gente acredita naquilo que é possível e não naquilo que não estão fazendo. A gente corre atrás e faz acontecer, vai no fluxo. Fernanda, pensa comigo aqui agora naquela pessoinha que está lá dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, numa área do governo, pode ser um funcionário público, né, uma liderança que está em algum poder público, e está olhando esse barulho todo, diversidade, tentando entender o que está acontecendo, porque eu acho que isso é o espectro que representa grande parte, né, das pessoas hoje na nossa sociedade. Então existe assim um desconhecimento grande, um receio, às vezes por a falta da informação, do não saber como é que eu me aproximo se a empresa amanhã contrata uma pessoa cega, se a empresa amanhã contrata um cadeirante, se a empresa amanhã contrata uma pessoa surda com uma deficiência qualquer. Muitas pessoas têm receio de se aproximar, não sabem exatamente qual é a abordagem, como é que eu abordo, né? Então, isso acaba criando um abismo. E o que a gente vê, na maioria das vezes, é que a empresa coloca, às vezes, para dentro por uma questão de força legal, né? E você, quer dizer, você coloca para dentro, mas não acolhe, né? Isso é uma parte da realidade. A outra parte são empresas que querem fazer algo, ou de lideranças que querem protagonizar, mas não sabem como, né? Assim, quais são as coisas mais básicas, as mais básicas, porque você está no nível extra level, está lá em cima, né? Mas quem está ali no dia a dia tem dúvidas muito, muito básicas. Que conselhos você daria para essas pessoas, para elas começarem a agir de uma forma mais proativa? A melhor forma dessa aproximação é o conhecimento, né? É você dialogar e fazer com que a pessoa te traga aquilo que ela precisa, sem ser invasivo. E eu vou dar essa sua resposta com um exemplo muito incrível. Uma vez eu estava numa empresa com grandes empresários e um senhor levantou a mão e falou: Fernanda, o que é uma pessoa cega parada na sarjeta esperando? O que ela está querendo? Uma pessoa culta, com MBA fora do país, mas aquela informação faltava para esse senhor, que era o presidente da empresa. Aí eu falei, simplesmente,
ele está querendo que você atravesse a rua, porque os nossos faróis não são sonoros, nossos semáforos não são sonoros aqui no país, infelizmente. São pouquíssimos, que seria uma forma muito fácil de melhorar essa acessibilidade. Então ela está querendo que você atravesse a rua, porque ela não sabe a hora que abriu, a hora que fechou, não é pelo barulho do carro que ela sabe, né? Então ali é uma segurança da pessoa com deficiência visual. Aí passou o tempo, tudo, esse presidente me chamou para fazer essa palestra motivacional da Associação Fernanda Bianchini na casa dele, para os filhos dele, porque ele falou, o que você me ensinou aqui, eu não consegui, na minha vida, ensinar para os meus filhos. Então foi uma coisa assim, muito emocionante. Sim. E ele fala que agora ele para o carro, ele vê qualquer coisa, ele para o carro, ele é de Brasília, né? Ele para o carro, ele atravessa a rua, porque Brasília ainda é mais complicado, sim, né? Imagina. Ele atravessa a rua, depois volta e pega o carro. Eu falei, meu, dá até medo, né? Dá até medo, mas assim, aquilo mexeu tanto com ele, sim, porque era uma coisa muito simples. Então, por isso que alguns deficientes visuais falam, eu prefiro o cão-guia, porque o cão-guia, você vai. Mas a pessoa que está com a bengala, não. Outra coisa, as cores de bengala, né? Tem um monte de aluno nosso aqui que tem baixa visão, mas o baixa visão não dá para você entender quantos % cada um enxerga. E tem muita gente que fala aí, ó, sentado no banco de deficiente, fingindo que é ceguinho, só porque está mexendo no celular. Então as pessoas, elas não têm conhecimento, né? Hoje as associações estão fazendo todo esse trabalho. E a empresa, ela tem que buscar isso. A pessoa coloca, hoje o que a gente percebe? O deficiente visual, que ele tem deficiência apenas de um olho, né? Ele vai mais fácil ganhar a vaga do que aquele que não tem dos dois. Por quê? Porque as empresas querem a mínima adaptação possível. Perfeito. E não! Uma pessoa com deficiência visual focado num computador, com um programa, ele vai focar, ele vai trabalhar, ele vai te dar uma entrega incrível, né? Então é fazer essas adaptações, né? Por exemplo, olha, esse setor aqui são 15 pessoas, vocês vão apresentar o ambiente para essa pessoa que acabou de chegar, entendeu? Então essas trocas são muito importantes, a empresa tem que estar mais preparada para isso. Não é só aquilo que a lei exige, não é só aquilo que está no papel, não são só esses protocolos, né? Que nem, por exemplo, as pessoas falam, o que é a bengala branco com vermelho? É o surdo cego. O que é a bengala branca? É o cego total. Não está errado falar cego. Cego é a pessoa que não enxerga. O que é a bengala verde? A bengala verde é do baixa visão. Então é aquele que vê o vulto. Mas se você chegar, dependendo do tipo da visão dele, a hora que você chega muito perto, ele já não vê mais. Ou a hora que você mostra uma coisa assim, ele já não vê. Ou um semáforo, ele não vê. Então, cada um vê uma coisa. Então, assim, acho que hoje um recado muito importante que eu gostaria de dar para os líderes e para o ser humano como um todo, parem de julgar. Você não colocou o sapato daquele para saber o quanto ele, o que ele está vivendo, o que ele está passando, né? Então, hoje, minhas alunas chegam aqui, eu até falo isso na vivência. Quando você esbarra em alguém, o que você fala? Não olha por onde anda e vai reto? Ou você olha para trás e vê se aquela pessoa está precisando da sua ajuda? Porque aqui, todos os dias, chega um aluno que fala, quebraram minha bengala na rua. Fernanda, me atrasei para aula porque estou há 20 minutos esperando para alguém me atravessar. E elas, gente, escutam. Eles escutam que tem um monte de gente passando do lado dele e não está dando a mínima importância. Então, eu acho que o que falta é isso, sabe? É você verdadeiramente se colocar no lugar do outro, seja na empresa, seja na rua, seja na escola. Hoje, quantas crianças com deficiência que tomam lanche sozinhas ainda? Você assistiu o filme, né? Olhando para as estrelas, você viu a Thalia. Aquilo é a nossa realidade. Por mais que no discurso ele está muito bonito, na realidade, nossos alunos ainda falam: Fernanda, a classe inteira foi para a festinha da amiguinha. Eu fui a única que não fui chamada porque falaram que não sabiam como que eu iria no banheiro. Meu filho já fez uma festa e tinha um amiguinho tetraplégico, ele até veio a falecer.
E nós fomos jogar boliche. A alegria do menino, quando eu pus aquele jacaré, que ele conseguiu empurrar a bola e ele jogou, caíram, sei lá, 3, 4 pinos, a alegria dessa criança, mas a mãe e a cuidadora que estavam junto falaram, Fernanda, nunca ninguém teve esse olhar para o meu filho. Eles preferem fazer grupos separados de WhatsApp para não incluir. Entendi. Né? Então é isso que a gente... Dizem que o líder ele tem que fazer, né, os feedbacks, o que a pessoa tem que manter, o que a pessoa precisa melhorar e o que ela precisa matar, né? Então eu falo para a sociedade matar este tipo de preconceito. Aquele que fala que acredita, mas quando tem a oportunidade de fazer a diferença, não faz. E você está falando de umas coisas tão simples, né? De acompanhar a pessoa numa refeição, de atravessar uma pessoa na rua, de convidar para um evento. São coisas singelas, pequenas, mas que vai criando aproximação. Né? Eu não sei se você já teve esse olhar. Sabe para quem é aquele braille que você vê na porta do banheiro, nos aeroportos? Aquele braille que você vê a hora que um corrimão vai subir ou vai descer? Eu imagino que seja para pessoas com deficiência visual, mas... É para nós. É para a gente ver a acessibilidade ali, porque a chance da pessoa com deficiência visual e tateando todas as paredes para achar o banheiro, não tem como. Ela vai chamar um funcionário de algum lugar e vai falar onde é o banheiro feminino. E a pessoa vai pôr na porta e tudo bem. Sem dúvida. Então, essa acessibilidade é para nós que não temos a deficiência, para que a gente lembre de que a acessibilidade ela é necessária. Entendeu? Perfeito. Então, quanto mais tiver, mais a gente vai acreditar que ela é necessária. Sem dúvida. Olha só que coisa incrível, né? A gente refletindo sobre esse processo que existe de diversidade, inclusão nas empresas, eu tenho participado de muitos fóruns, eventos, onde quando esse tema vem à baila, eu percebo de forma subliminar muitos palestrantes, pessoas tentando mostrar o benefício financeiro disso, né? Que eu acho que particularmente, tá? Respeito sem querer julgar, mas eu acho que não é o caminho que a gente não é por aí. Eu acho que resultado vai dar qualquer esforço que você fizer, um trabalho bem feito, com a boa estratégia, com as pessoas com o seu potencial liberado, em qualquer circunstância, os bons resultados vão vir, né? Mas quando a gente fala de diversidade e inclusão, deve ter, eu vou te provocar aqui, né? Deve ter algum efeito que a gente presencia na cultura, e aí eu vou falar do seguinte, sempre que a gente age, fala, né, o nosso pensamento, as nossas ações nos trazem resultados. Esses resultados vêm na forma de sentimentos, de experiências, né, que eu prefiro chamar de valores. A gente vai experimentar certos valores dependendo da forma que a gente pensa, fala e age e constrói as coisas, né? Então, quando a gente começa a construir as coisas dentro de uma organização, na nossa vida também, né? Mas dentro de uma organização, começa a trazer a inclusão, começa a trazer a diversidade, começa a trazer essas experiências, como resultado, quais são os valores que as pessoas experimentam? O que acontece, que tipo de valores que elas sentem no coração, ou que elas começam a presenciar, quais são os valores que vão se incorporar à cultura? Eu falo que essa causa que eu escolhi para viver é a causa mais nobre que existe. Porque são pessoas que com o pouco fazem tudo. Eles vão muito além daquilo que a gente que, entre aspas, tem tudo, talvez não conseguimos chegar. Eu não vejo pessoas tristes, eu não vejo pessoas reclamando. Um deficiente visual, ele não pode usar um guarda-chuva quando chove, porque ou é o guarda-chuva ou é a bengala, ele se molha. Um cadeirante não consegue tocar cadeira com guarda-chuva, ele se molha. E muitas vezes a gente toma chuva e reclama, e xinga,
Então, eu aprendo a cada dia o valor da resiliência, sabe? Tem muitos aqui que estavam com o sonho, né? Eu tenho, por exemplo, a história da Mayumi. Mayumi chegou aqui para mim cadeirante, engenheira formada, bem-sucedida dentro de uma empresa, descobriu uma doença, miastenia graves. E essa menina um dia falou, eu posso fazer aula em pé? Pode. Começou a andar no andador. Hoje ela está dançando na sapatilha de ponta e por conta dessa própria doença está com deficiência visual. Hoje ela é uma baixa visão e faz parte da companhia de balé. Ela fala que dançar a curou. Então foi uma menina que ela estava aqui, ela caiu e ela subiu de novo. Né? Então, o quanto a gente aprende, né, com esses valores de que eu percebo que às vezes eu chego em algumas empresas, a empresa dá tudo para a pessoa se desenvolver, tudo. E tem alguns que só reclamam, tem alguns que não correspondem, tem alguns que não chegam até lá. Por quê? Né? Então eu acho que não é a dificuldade que cada um tem, não é a limitação que cada um tem, e sim aquela força de vontade mesmo, né? Então esses valores para mim, eu falo que é a causa mais nobre, a causa da inclusão verdadeira, né? A inclusão verdadeira, não aquela por cota. Eu falo que tem algumas empresárias, até algumas são minhas amigas, que nas empresas dela não tem mais cota para deficiência. Por quê? Porque eles têm muito mais pessoas com deficiência do que a cota exige. Sim. Entendeu? Então... Já superou essa barreira. Já superaram essa barreira. Mas até que essa barreira não seja superada, ela vai ser necessária. Sim. Né? Em algumas empresas, algumas talvez... É a barreira da obrigação, né? Porque você pode ser motivado pela obrigação ou você pode ser motivado pelo ativismo mesmo, de querer fazer. Mas eu vou então te contar os valores que, como observador, eu vi aqui. Né? Quando a gente olha o ambiente que você criou e tudo que você entrega junto com todas as pessoas que aqui estão, existem valores aqui que o ambiente corporativo amam. Alta performance, resultados acima da média, superação, histórias de sucesso, enfim... muitas métricas de resultado, excelência, qualidade no que faz, né? Você não abre mão da excelência, da coisa bem feita, você é exigente, né? Tem isso tudo. Mas, como observador, aqui de fora, olhando, eu acho que quando você traz esse olhar mais carinhoso da inclusão, da diversidade, as pessoas experimentam o que eu experimentei aqui. Cara, é muita gratidão, é uma onda, assim, cara, a parada parece uma droga, velho, é uma onda. Então, assim, é muita gratidão, é muita leveza, é as pessoas fazendo com o coração, é a gente sentindo orgulho, sabe? Sentindo alegria, sentindo leveza, a gente se sente de verdade aqui, ser humano. Que é o que nós somos, que é o que nós somos de verdade, seres humanos. Ai, que delícia! E ouvir de você tudo isso é lindo demais. Quantos valores incríveis. Eu acho que se as empresas criarem espaços, porque eu acho que é tudo uma questão, não é de treinar, de capacitar, é de criar um ambiente onde as pessoas possam exercer a sua solidariedade, ela tem um espaço de expressar carinho, algum espaço de E dá para ser leve, não dá? Dá para ser. E sabe, eu acho que se as empresas conseguirem criar líderes, né? Você que está me assistindo, criatura, criar um ambiente onde a gente possa dar oportunidade do outro ser humano, cara, a gente está ajudando a civilização a evoluir, né? Então eu acho isso incrível e é uma coisa singela, terna, simples, né? Simples de fazer. Eu falo que a informação é tudo, né? Um dos empresários também, ele falou para mim que ele nunca conseguiu se aproximar de uma pessoa com cadeirante, de um deficiente motor, né? Eu falei, por que nunca? Ele falou, porque quando eu era criança, eu entrei num elevador
E eu achei muito divertida aquela cadeira. E aí quando eu entrei, falei assim, pô, cara, como você faz xixi desse jeito? Uma criança, Sim. ela precisava de uma resposta, Claro. de uma pergunta. A mãe deu um tapa na boca. Então aquela criança, ela cresceu achando que ter contato com uma pessoa com deficiência era uma punição, porque ele apanhou. Sim. Imagina ser amigo. Que indiscrição, né? Imagina. E a mãe, a gente até entende, a mãe não deixa ele. Aí é aquilo, deixa acontecer, deixa os encontros acontecerem da forma mais natural possível. Eu tenho certeza que você nunca vai esquecer do abraço da Cíntia, do carinho da Cíntia e nem da pose que a Cíntia fez a hora que você estava lá. Por quê? Porque foi uma construção de uma relação. Sim, é uma sem relação, dúvida. né? Então é o que eu falo, dá para ser simples. Às vezes as imposições, dedo na cara, e eu falo isso até para as próprias pessoas com deficiência, né? Tem um monte que às vezes a gente vai pegar, eu adoro pegar e abraçar, né? E tem alguns que a gente vai pegar, não, é aqui que você põe a mão e não sei o que lá. Eu falei, ok, desculpa, pois não, vamos, tal. Uma outra pessoa que naquele dia não tá tão aberto para esse contato, ele vai falar que se dane aquela pessoa. A próxima vez ela vai ficar lá esperando mesmo, porque eu não vou mais atravessá-la. Então eu acho que esse amor, essa troca, essa informação, esse contato, ele tem que ser de via dupla mesmo, sabe? De mão dupla. Por quê? Porque tem muitas pessoas com deficiência que são grossas também com as pessoas e tem muitas pessoas que não têm deficiência que são muito apáticos, entendeu? Tem pai que fala pro filho, não vai ser amiguinho daquele menino. Tem, entendeu? Então eu falo que das crianças a gente tem que trabalhar os adultos, né? E porque a criança ela não nasce com preconceito. O preconceito ele é embutido pelo adulto na criança, infelizmente. Sem dúvida. Então que a gente possa formar nossas crianças um futuro diferente, né? Brilhante. E dá para ser simples. Você viu tecnologia aqui? Sim. Você viu alguma coisa não. muito cara? Nada, não Você tem vê nada, algo muito sobrenatural? Absolutamente, exatamente. É o desejo de fazer mesmo. Por isso que os grandes líderes têm que estar nessas empresas. Porque se tiver um líder com um mindset Carrado, né? Não faz. Não vai sair, isso não vai fluir. Exatamente. Eu falo que isso se chama fluagem. A fluagem só acontece quando você está aberto para ela, né? Isso aí, hashtag fica a dica. Cereja do bolo dessa conversa incrível, desse dia maravilhoso que a gente está tendo aqui com a Fernanda. Eu acho que a tua história, Fernanda, tem muitas lições para todos nós. E tem uma que é muito emblemática para quem lidera. Você sempre conta, de uma maneira muito especial, como você conseguiu realizar um sonho seu através das pessoas que você liderou nesse processo, né? Eu acho isso incrível, porque às vezes a gente tem sonhos pra gente no começo da nossa carreira, mas a gente perde a perspectiva de que nós podemos ensinar, que nós podemos formar e que esses pupilos, né, às vezes podem chegar naquele lugar que um dia você sonhou e às vezes até mais longe. E isso aconteceu com você. Exatamente. Eu acho que você é um exemplo brilhante de se realizar através do outro. Sim. Por E quê? a importância... Conta pra eles por quê. E a importância de quando você está liderando, você entender até onde é o seu caminho, entendeu? Porque aqui na associação chegou um momento que essas meninas, esses meninos começaram a dançar melhores que a Fernanda. Eu nunca fui uma boa bailarina. Tanto é que no começo minhas professoras de balé achavam que eu nem ia conseguir fazer algo muito bom, né? Porque eu não era boa. Mas eu tinha esses valores ricos dentro de mim que vieram da minha formação. E aí, o que você faz quando o seu liderado chega no seu nível, né? Você fala, não, é aqui, acabou? Ou você cria formas para que ele possa ir além? E aí vieram, né, os professores melhores do que a Fernanda, o nosso coordenador é do Teatro Municipal, outros professores. Hoje é uma equipe maravilhosa, porque sozinho a gente não faz nada, né? Eu falo que a equipe da associação é uma equipe brilhante, que eu tenho o maior orgulho.
Então aí vieram professores, profissionais melhores do que a Fernanda. Então hoje elas estão dançando fora do país, que eu nunca dancei, dançando balés de repertório, que eu nunca dancei. Então hoje o meu papel é ficar na coxia, e aí eu vou te mandar essa foto. Eu tenho 2 fotos incríveis minhas na coxia. Veio. Que eu só vibro, eu só choro, eu só me emociono, porque elas foram muito além até daquilo que eu imaginava. Nesse último espetáculo, eu vou falar o que o seu Eli, né, Horn, que é um dos nossos patrocinadores maravilhosos, falou. Eu vi anjos dançando, eu não vi pessoas. Então a gente está falando para vocês que o ser humano, né, cuidar de pessoas, né, entender as pessoas. E quando você entende as pessoas, você vê que as pessoas estão além até das pessoas. E hoje eu falo que eu vejo anjos dançando. Essas meninas foram muito mais além das minhas expectativas e daquelas até que eu tinha para elas. Por quê? Porque elas podiam ir muito além. Então eu falo que eu sou uma pessoa assim extremamente realizada e, como você falou, grata. Eu agradeço a Deus por Ele ter me escolhido e me capacitado, e por nunca ter me deixado desistir, mesmo diante das dificuldades, porque a gente sabe, as dificuldades vêm, e as dificuldades vêm para nos tornar ainda mais fortes, ainda mais unidos, né? Então, é isso que eu quero assim olhar e ver todos indo para frente, eu quero olhar, ver todos brilhando, e a hora que eles estão no palco, eu falo, valeu a pena cada desafio vivido, e cada amor espalhado, e cada abraço dado, e cada história que eu ajudei a transformar, porque elas só precisavam de um empurrão, de um trampolim para ir direto para o sucesso no qual elas nasceram para viver. Ah, que fantástico, que incrível te ver, que exemplo inspirador, você toca o nosso coração sempre. Fernanda, obrigado por ter aberto as portas, aqui eu termino essa conversa nossa sempre com lágrimas nos olhos, mas enfim. É o coração transbordando, né, de alegria, de gratidão por tudo. E obrigado por nos presentear com esse momento tão especial, de abrir a porta da casa, da associação. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Eu sempre falo de você com entusiasmo incrível, né? Já contei a sua história no podcast, e para a gente saber que tem pontos de luz nesse planeta como você, né? É um bálsamo. E ó, a próxima vai ser lá na sede nova, com fé em Deus, hein? Vamos lá, com certeza. Inaugurando, né? A Fernanda vem fazendo esse trabalho. A previsão é para quando vocês estão no processo? Mais um ano ainda. Mais um ano. É um prédio de 5 andares que está subindo. Hoje nós estamos com 400 alunos, com idades de 3 anos até terceira idade. Sim. E com mais 120 alunos online. Okay. E lá na sede nova a gente vai conseguir atender até 1000 alunos. Sim. Então vai Excelente. Siga Fernanda dobrar. Bianchini, Associação Fernanda Bianchini nas redes para você receber esse conteúdo inspirador. Leve a Fernanda para a sua empresa, né, para falar com os seus líderes, porque a mensagem é super impactante, inspiradora. E Fernanda, gratidão. Ai, gratidão. Obrigado, amor. Uma alegria Que enorme. possamos sempre espalhar o nosso melhor, os nossos melhores valores e acreditar na liderança, né, do nosso país, que ela pode ir além e ela vai além, e a gente precisa de líderes como você para que ela possa ir cada vez mais além. Que Deus abençoe você, sua família linda, todos os líderes HD, todos os embaixadores, que é aquele grupo fantástico do qual eu faço parte, e todos vocês que estão assistindo a gente, um beijo no coração. E principalmente, nunca desistam dos seus sonhos. Tudo que você precisa para vencer está aí, ó, dentro de você. Põe o coração lá. Beijo. Tchau, tchau. E o mundo, ele é feito de líderes, para o bem e para o mal. Pessoas fazendo coisas muito boas e pessoas fazendo coisas muito más. Então, a importância do Michael para a humanidade é tornar líderes bons, para formar o bem e para construir novos líderes do bem. Então, eu tenho o maior orgulho do mundo de ser líder HD. Foi um curso que eu ganhei de presente na pandemia. E por isso que na pandemia vieram muitas inspirações. Uau. E que vocês sabem
que essas inspirações chegaram até toda a nossa equipe da Associação Fernanda Bianchini e chegaram até cada um de vocês nas suas casas. Depois da pandemia, pessoas que nem sabiam que a associação existia estão aqui hoje. E algumas estão aqui nessa sala, inclusive. Uau. Então, ele lidera pessoas no mundo inteiro. Mas hoje ele será liderado, porque empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Verdade. E nós podemos colocar uma venda e em algum momento da vida tirá-las. Nossos alunos não podem tirar essas vendas. Então hoje a professora Cíntia vai te liderar e eu vou conduzir vocês. Tá bom. Você confia na Cíntia? 110%. E Estou entregue. alguns vão estar nas cadeiras, né? Alguns vão estar vendados e outros não precisam estar vendados, certo? Muitas vezes a gente acredita que uma pessoa com deficiência precisa da nossa ajuda. Mas e quando a gente se coloca no lugar da pessoa com deficiência? Vamos ver quem é que vai precisar de ajuda? Agora é a hora de caminhar. Uma coisa tão simples, né? A gente caminha o tempo todo pelo espaço. Vamos lá. Será que a gente fala, não olha por onde anda, ou será que a gente dá a mão para aquela pessoa que a gente encontra no meio do nosso caminho? Será que a gente faz amizade com essas pessoas? Aqui, ó, já esbarrei alguém aqui. Oba! Porque agora é hora de reencontrar a pessoa que você estava de mão dada. Ai, meu Deus. Olha que tarefa fácil. Caramba! Oi, cadê você? Oi, oi. Não adianta levantar a mão. Ai, não adianta. Tô levantando a mão pra quê? Tá levantando a mão? Ai, Eva. graças a Deus. Agora vocês vão aprender um pouquinho como é que a gente aprende os passos de balé, né? Ai, meu Deus. Então não, ainda não. Tá com vontade de tirar já. Agora, ó. Lamis vai fazer a pose e a Rita vai imitá-lo, tá bom? Quem está vendado, com as mãos, vão imitar essa pose. Vocês vão perceber que fácil não é, mas também não é impossível. Tá. Será que nós Quero ver estamos você pegar a outra mão lá em prontos cima. para emprestar o nosso corpo? Para o nosso corpo ser tocado pelo outro? Foto! Tira Muito foto bem! aí, gente, porque nunca mais eu vou conseguir fazer uma postura Todo dessa. mundo na foto! Muito bem! Olha! Vamos formar este círculo que devemos formar dentro das empresas, Peguei. que devemos formar E agora? dentro da nossa casa, que devemos formar Claro. dentro do nosso clube, entre nossos amigos. Então agora vai todo mundo subir a perna direita. E puxa para um lado. Como assim? E puxa para o outro. E joga para um lado. E sobe na meia ponta o pé perna de levantada? baixo. E para com a perna embaixo. E vai para frente, vai para trás. Desestabiliza esse amigo. Alguém caiu? Alguém caiu? Por que vocês não caíram? Porque vocês estão unidos. Podem pôr os pés no chão agora, vocês estão juntos. E um dia você vai ter que segurar a mão daquele que estiver lá embaixo precisando subir. E muitas vezes você vai precisar dessa mão para poder subir também. Então, que a gente possa ser luz na vida de quem vive na escuridão. E nem sempre quem vive na escuridão é quem não consegue enxergar o mundo com os olhos da visão. Agora eu vou pôr a mão no ombro de vocês e cada um vai falar uma palavra do que está sentindo nesse momento, ok? Gratidão. 1, 2, 3 e já! Amor! E é isso que a gente deseja para o mundo, para todos os líderes HDs, para a família, para todo mundo. Peraí que eu fico emocionado com vocês, isso é muito... eu fiz um episódio contando sobre dias
que estar com vocês aqui, cara, é um dos dias mais felizes da minha vida. Muito legal. É muito bonito o trabalho de vocês, o coração que vocês têm, né? Tudo que vocês fazem é muito inspirador e tem muito amor envolvido, né? Então, para mim, definitivamente, esse dia de hoje está na lista dos meus dias perfeitos. Valeu a pena ter vivido só por ter estado aqui com vocês. Obrigada.